Boa noite a todos. Bom, eu estou aqui essa noite para ministrar uma palavra para vocês. E nessa palavra de hoje, vocês vão ouvir algumas coisas que nós temos falado no Conexão nas últimas semanas. Nós temos falado através de todos os convidados que nós tivemos nesses últimos 2 meses. Quem nos acompanha sabe que nós tivemos aí uma maratona de convidados e tanto cantores como pregadores. Eu acho que já tem uns 2 meses que a gente está trabalhando. E aí teve algumas coisas que foram faladas que mexeram bastante comigo. E eu queria estar ministrando com vocês hoje, a gente pudesse estar conversando um pouco sobre um tema chamado de dentro para fora. O pastor Kleber Barros falou um pouco sobre isso quando ele esteve aqui. E a Laura Sogueles também, na ministração dela, ela falou bastante sobre a questão de nós aprendermos a viver um relacionamento com Deus verdadeiro, onde a gente possa viver de dentro para fora. E isso ficou mexendo comigo, enfim, como eu falei em algumas semanas, em todos os dias que eu tenho orado, eu senti que isso era algo que eu precisava estar conversando com vocês para que a gente pudesse até dar continuidade aqui no Conexão, porque é algo tão simples de se falar, mas ao mesmo tempo tão profundo. Porque quando nós compreendemos que nós precisamos ser mais do que parecer, estamos falando de viver uma verdade. E eu queria falar com vocês algo que tem acontecido e que todo mundo acho que passa um pouco por isso, que o nosso mundo de hoje, por ser um mundo muito globalizado, né, todo mundo linkado à internet, ligado a tudo que está acontecendo no mundo, todos os momentos, todos os dias, você tem muita informação. Então a gente recebe informação de todos os lugares, a gente recebe informação de várias pessoas, mas nem todas as informações são informações reais, certo? Você não sabe hoje olhar para algo que você recebe e saber se aquele vídeo, se aquela mensagem realmente aconteceu com alguém ou se alguém escreveu, enfim. Então, falando um pouco sobre essa questão do parecer ter algo ou parecer ser alguém, hoje na sociedade é algo muito comum. Quando você aparece em algum ambiente ou quando você é apresentado em algum lugar, a primeira impressão que você passa é a que fica, certo? Então o nosso parecer neste momento vale alguma coisa, certo? Porque se eu pareço algo, a pessoa já olha para mim e fala, bom, ela parece, e aí ela vai falar o que ela acha, e aquilo acaba se tornando uma verdade para aquela pessoa. Não quer dizer que o que eu pareço ser seja o que eu sou. E isso tem muito... Nós estamos vivendo isso muito na sociedade, né? Então hoje nós estamos vivendo com pessoas que nós não sabemos quem elas são, nós sabemos quem elas parecem ser. Isso é verdade, não é? Todo mundo concorda comigo? Então, infelizmente, em alguns aspectos mais sérios, nós começamos a ser enganados por este olhar do parecer. Como é que é isso, pastor? Acaba que nós somos convencidos por aquilo que os nossos olhos, né, enxerga e vê. E muitas vezes aquilo que nós estamos vendo não condiz com a realidade. E aí quando você vai conhecendo aquela pessoa, você vai vendo que aquilo que parecia ser, no fim acabava não sendo. E aí quando eu comecei a pensar sobre essa questão, eu comecei a fazer uma reflexão em relação à nossa relação com Deus. Eu li uma pesquisa que falou uma frase que eu achei muito importante e bem séria, que ela fala o seguinte: nós estamos vivendo na direção da superficialidade, saindo do miolo e indo para a casca. Então nós estamos vivendo numa geração onde nós estamos valorizando muito mais aquilo que está na casca do que está no miolo. Então a embalagem vale muito, a aparência vale muito,
Aquilo que eu pareço ser vale muito. Mas aquilo que tem guardado lá dentro, que na verdade é a sua essência, é quem você é de verdade, é quem você realmente, o que você realmente pensa, o que você realmente sente, o que você realmente concorda ou não, às vezes fica escondido dentro de você. Porque você não sabe que horas que você pode falar aquilo, porque a gente precisa ser, estar sempre pensando de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Não estou dizendo que a gente tem que ser, não estou falando que todo mundo é falso, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que eu quero que vocês comecem a pensar se a maioria das pessoas que a gente conhece, muitas vezes nós acabamos entrando nesse círculo onde nós acabamos priorizando muito mais o que parece do que o que realmente é. E essa frase, quando ele fala sobre que a humanidade vive para a direção da superficialidade, eu comecei a pensar na nossa relação com Deus. Quantas pessoas hoje não têm uma relação com Deus na superficialidade? Quantas pessoas elas aprenderam a fazer algo para Deus, mas na verdade elas não sabem ser algo para Deus? Quantas pessoas conseguem enxergar que nessa geração hoje existem milhares de pessoas que fazem coisas extraordinárias para Deus, mas na verdade ela não tem aquela essência mais, que foi aquilo que em algum momento Deus olhou para ela e falou: você é diferente. E aí eu quero falar de alguns homens da Bíblia e algumas histórias com vocês, para que isso que eu estou falando possa ter um pouco de nexo com a Bíblia. E aí eu vou falar de Davi. Para Davi, apesar de todos os erros, de tudo que Davi cometeu, mas apesar de tudo, Davi era um homem que se importava com o que Deus pensava dele. Davi não estava muito preocupado com o que os outros falariam dele. Não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando dele. Ele estava preocupado com o que Deus pensava dele. Então, em todos os momentos que Davi passou por alguma circunstância de crise, de dúvida, você vê Davi se entregando para Deus novamente, falando: Deus, me dá força, Deus, eu preciso da sua ajuda, Deus, tenha misericórdia de mim. E se ele era um homem que não estava tão preocupado com o que Deus falava, por que ele foi um homem como o coração de Deus? Então eu comecei a fazer um pensamento. Como é viver a essência de Deus? Como é que é deixar Deus viver e habitar na nossa vida? Como é que você consegue viver uma presença de Deus maior do que uma ausência? Quando eu falo isso, eu falo presença maior do que ausência. Ah, pastor, mas eu já me converti, eu já recebi Jesus no meu coração, eu tenho Ele todo dia. Sim, eu sei que você tem Ele todo dia, mas eu estou falando da sua relação com Ele, na sua intimidade. Muitas vezes a nossa presença, a presença de Deus não é real na sua vida, de intimidade todos os dias. Então acaba que você tem uma semana de ausência e um dia de presença, 5 dias de ausência e 2 dias de presença. E hoje eu começo a reparar e comecei a fazer alguns pensamentos que eu acredito que muitas pessoas hoje, elas aprenderam a viver pequenos encontros com Deus. Então elas vivem pequenas presenças de Deus, elas vivem pequenos momentos com Deus. Então você vem à igreja, você vem ao culto, você sente algo, você vai embora impactado, mas você não tem força para colocar aquilo em prática. Você não consegue realmente começar a olhar e enxergar a sua relação com Deus de uma maneira diferente. E muitas vezes nós estamos muito mais preocupados em parecer legal do que ser legal. Parecer crente do que ser crente. Então às vezes eu falo de uma maneira, eu estou vivendo de uma maneira, eu convivo com pessoas de uma maneira que
realmente, se alguém te olhar, como eu falei no começo, vai falar, esse cara aí é crente. Mas na hora que você realmente precisa ter um encontro com Deus, ou quando você sente uma presença de Deus de verdade, você começa a perceber que aquela presença de Deus você não tem na sua vida todos os dias. Que o que você tem dentro de você não é tão grande quanto o que você tem fora. Então eu quero que você comece a fazer alguns questionamentos para você hoje. O que você precisa mudar dentro de você para que você tenha mais foco para dentro do que para fora? O que você precisa fazer para que você consiga olhar para o seu eu, olhar para o seu potencial, olhar para aquilo que você faz bem, olhar para aquilo que você sabe que foi feito para você, o seu propósito, a sua missão de vida? O que você precisa fazer para que isso se aflore de uma maneira mais natural? Em Salmo 51, de 10 a 12, Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retire o teu Espírito Santo. Nesse versículo mostrava o quanto Davi queria preservar a presença de Deus dentro dele. O quanto ele estava arrependido do que ele fez, mas que ele falava: Deus, não me repulses da tua presença. Tudo que Davi queria era que ele continuasse tendo esse espírito inabalável, porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, e quando você se fortalece desse espírito, e esse Espírito Santo se torna um espírito inabalável, você se torna forte, para que você possa olhar as circunstâncias que você passa de uma maneira muito mais tranquila, para que você possa passar por uma crise de uma maneira muito mais tranquila. Viver com Deus é viver nesse ciclo. Viver com Deus é viver sabendo que você tem um espírito dentro de você que te fortalece, que te dá força. E em Ezequiel, eu quero falar um pouco sobre Ezequiel agora. E aí quando Ezequiel foi chamado por Deus para ir falar com o povo de Israel, ele estava tendo, na verdade, um momento de guerra. E os judeus, eles foram aprisionados na Babilônia. E Ezequiel foi chamado por Deus, e aí ele foi chamado, e aí vocês, quem quiser ler toda a história, acho que vale a pena, no capítulo 1, é quando ele tem aquela visão, né? E aí ele vê o ser espiritual em forma de, enfim, de boi, de lã. E aí um pouco mais para frente, no 37:1, eu quero ler com vocês. Tem como colocar aqui para mim? Ezequiel 37:1, de 1 a 14. Ezequiel estava vivendo um momento. Ezequiel 37, por favor. Ezequiel 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos. Posso passar. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos. Na verdade, antes da gente ler Ezequiel 37, desculpa, vamos ler Ezequiel 2, para você não vai fazer nexo com o que eu quero falar. Ezequiel 2, 1 a 10, desculpa. Enquanto ele pega, eu vou falar aqui um pouco para vocês. Então Ezequiel estava vivendo exatamente esse momento, e ele era simplesmente um prisioneiro, vivendo com os judeus. E aí ele começa a ter uma visão muito grande, e aí ele escuta uma voz logo depois que ele tem essa visão. E quando ele escuta uma voz, ele escuta Deus falando: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquilo que ele me falava. E ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim.
Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor, soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo ainda que o cerquem espinheiros, e você vive entre os escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhe falará as minhas palavras, quer que ouçam, quer que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, e nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim em ambos os lados, e o rolo estavam com escritas palavras de lamento, de pranto e de ais. Bom, para vocês entenderem então o contexto, quando Deus chama Ezequiel, ele chega para ele e fala: eu quero que você vá a um povo rebelde, a um povo que não vai te ouvir, a um povo obstinado, a um povo que não vão dar crédito para o que você está falando. E nesse momento eu comecei a pensar sobre isso que eu estou falando aqui. Muitas vezes pessoas que vivem a sua essência, muitas vezes pessoas que vivem aquilo que elas acreditam, muitas vezes pessoas que Deus chamam para algo, são pessoas que vivem como Ezequiel, tidas de louca, tidas de que estão falando algo que a sociedade não quer ouvir. Muitas vezes nós estamos tentando falar algo para as pessoas, tentando trazer um Espírito de Deus para as pessoas. Muitas vezes nós estamos tentando mostrar que aquelas pessoas têm uma missão de vida, e as pessoas, elas não estão preocupadas com ouvir e com prestar atenção. E quando Deus fala isso para Ezequiel, eu fico pensando, será que todos nós teríamos a coragem de receber essa palavra e falar, mas mesmo assim eu vou? Muitas pessoas vivem hoje, como eu falei no começo, muito mais preocupado em agradar do que viver aquilo que ela realmente é, do que realmente viver aquilo que é a essência. Quando nós começamos a falar de conexão, por exemplo, muitas pessoas começaram a falar, mas vocês são doidos, como é que vai ter um culto tão diferente do que já existe? Mas é algo que, se veio do coração de Deus, não sou eu, não é você, não são as críticas que devem parar aquilo que a gente está fazendo, amém? E muitas vezes, quando nós nos sentimos amedrontados, muitas vezes quando nós nos sentimos desanimados, muitas vezes quando você acha que aquilo que você está vivendo é algo que é loucura da sua cabeça, que você ouviu e que aquilo não foi Deus que falou com você, você começa a dar ouvido para o que as pessoas estão falando, esquecem do teu propósito. Então eu quero falar para você, lembre de Ezequiel. Lembre que ele foi um homem que foi lutar contra um povo que já não estava mais crendo em Deus, que já não estava mais dando crédito para Deus. E às vezes, muitas vezes, vocês estão tentando falar algo e parece que as pessoas não entendem o que vocês falam. Muitas vezes a gente quer trazer uma palavra nova e viva para as pessoas e elas parecem que não estão querendo receber aquilo. Mas às vezes não é que elas não queiram receber, é que elas não conseguem compreender. Mas quando nós trouxemos as pessoas para um ambiente onde a presença de Deus está presente, a presença de Deus muda o resto, amém? A presença de Deus transforma o coração da pessoa, a presença de Deus vai transformar a mente dela. A presença de Deus vai tocar o seu coração de tal maneira de que ela vai começar a prestar atenção e falar, nossa, realmente, eu preciso viver com esse Deus, eu preciso ter esse Deus dentro de mim. E eu não sei o que vocês podem ter de medo, de vergonha.
Talvez vocês tenham algum projeto de vida, algo que vocês precisam colocar em prática, mas vocês não conseguem. Então eu quero falar para você que essa palavra essa noite é para você. Tenha coragem, tenha ousadia de fazer aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Tenha coragem de ouvir as críticas que você talvez vai ouvir. E aí, indo para Ezequiel 37 agora, para mim esse versículo aqui é um versículo que alguma vez que eu já ministrei aqui no Conexão, eu ministrei muito falando sobre ele, que fala sobre o vale dos ossos secos. E aí Deus chama ele e fala: você acha que eu consigo trazer vida a esse osso seco? E se você vive numa sociedade colocando esses ossos secos como a sociedade hoje, se você vive numa sociedade onde a sociedade ela é completamente seca, hoje nós vivemos com pessoas completamente secas. E aí quando você chega e tem a presença de Deus, você começa a falar: não, mas tem alguma coisa de errado. Você não acha que o problema é o osso seco, você começa a achar que o problema é você. E aí você começa a deixar a sua identidade embora. Aí você começa a deixar aquilo que Deus mandou você fazer embora. Aí você começa a deixar aquilo que você sabe que é a sua essência embora. Porque você acha que aquilo está vivo demais dentro de você. E eu quero falar para você que é essa vida na sua vida que vai trazer vida a outros, que vai trazer vida a ossos secos que estão precisando de vida. Amém? Então eu quero ler com vocês. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele, porei espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então o que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Muitas vezes nós nos sentimos sem vida. Muitas vezes nós estamos nos sentindo como esse vale de osso seco. Ou talvez você não se sinta como esse vale, mas você sente que você vive no meio desse vale. E aí você não consegue perceber como é que você pode trazer vida a esse vale. E eu quero falar para você que Deus, Ele é o único Deus capaz de mudar esse estado. Ele é o único Deus capaz de transformar um osso seco em vida. Então eu quero falar para você que você tem a força de transformar as vidas das pessoas em espírito de vida de Deus. Como? Mas como que eu vou fazer isso, pastor? Seguindo aquilo que você sabe que Deus colocou no seu coração. Seguindo aquilo que você sabe que você tem dentro de você e muitas vezes você deixou para lá. Você muitas vezes deixou aquilo que está na moda falar mais, aquilo que é bonito falar mais, aquilo que é legal para os olhos do outro falar mais, aquilo que parece ser bonito para os outros falar mais. Mas aquilo que está dentro de você, a sua essência, aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente pensa, aquilo que você realmente profetiza sobre a vida das pessoas, está guardado lá dentro. E eu quero trazer para você essa noite, é que você possa colocar para fora esse espírito de vida que você tem dentro de você. E que você possa começar a usar esse espírito para atrair pessoas. A trazer pessoas do vale dos ossos secos para que possa estar na presença de Deus. Amém?
E Ele só precisa de que você tenha uma atitude. Ele pode transformar qualquer osso seco da sua vida, por exemplo. Se você está vivendo em algum momento da sua vida de dificuldade, se você está vivendo em algum momento de crise, se você tem algum osso seco na sua vida que você fala, isso não prospera, isso não flui mais na minha vida. Parece que o rio de vida que eu tinha aqui secou. Na minha área financeira, na minha área profissional, nos meus relacionamentos. Na verdade, Ele pode transformar a sua vida, amém? Mas Ele precisa que você creia nele. Ele precisa que você deixe que Ele seja como Ezequiel foi. Que Ele te molde, que Ele chegue para você e fale, vem aqui ficar do meu lado. Você vai falar para uma humanidade. Você vai falar para pessoas que talvez você vai falar, meu Deus, eu vou ficar de doido. E Ele precisa que você tenha a vontade de mudar, a vontade de receber a vida de volta, a vontade de voltar a brilhar, a vontade de ter a sua vida fluindo em todas as áreas. Quantos de vocês querem as suas vidas fluindo em todas as áreas? Amém? Então eu queria que você neste momento fechasse os seus olhos. E que você fizesse uma oração a Deus. Falando, Deus, eu quero ser verdadeiro. Senhor, eu quero trazer a minha identidade, Senhor, para fora. Eu quero trazer, Pai, aquilo que realmente eu sou, aquilo que realmente eu acredito. Eu quero ser justo, eu quero ser sincero. Eu quero viver aquilo que eu falo. Eu quero viver como eu falo. Eu não quero ser, Pai, parte de uma geração de superficialidade, Pai. Mas eu quero ser parte de uma geração que tem um relacionamento íntimo contigo. Pai, nós queremos fazer parte de uma geração, Pai, que tenha uma intimidade contigo, aonde nós possamos, Pai, atrair outras pessoas, aonde a nossa identidade possa, Senhor, fluir, aonde aquilo que nós acreditamos possa realmente jorrar de dentro de nós, Pai, que nós possamos ter vida, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Se tem alguma área da nossa vida que nós estamos vivendo, Senhor, um momento de dificuldade, fale agora com Deus. Qual é a área da sua vida que você acha que você precisa? Que Ele derrame o espírito de vida. Qual é a área da sua vida que você precisa que Ele fale e que Ele sopre dentro de você? Que Ele sopre vida. Que Ele restaure o seu relacionamento. Que Ele restaure o seu ministério. Você não tem mais vida para ter ministério. Você não tem mais vida para ajudar as pessoas. Você não tem mais vida para profetizar sobre a vida de pessoas. Você não tem mais vida nem para profetizar sobre a sua casa, nem sobre a sua vida. Você tenta. Eu vejo pessoas aqui, num quarto, tentando adorar a Deus, realmente tentando, com o coração aberto, mas você se transformou num osso seco, irmão. O espírito de vida não sopra mais. E muitas vezes isso está gerando outros sentimentos na sua vida. E essa seca que começou no seu relacionamento com Deus, parece que ela está indo para outras áreas da sua vida. E aí você não consegue viver uma vida plena mais. Eu quero falar para você que Deus vai soprar o espírito de vida de volta. Deus vai soprar o espírito de vida de volta sobre o Conexão. Mas nós somos responsáveis por isso.
Eu sou responsável, você é responsável. Responsável em estar aqui todos os dias, querendo soprar a presença de Deus na vida das pessoas. Sendo exemplo. Você muitas vezes era exemplo de pessoas. Eu vejo pessoas aqui que eram exemplos. Eram admiradas. E que hoje parece que ela está completamente perdida. E Deus fala para você, você está perdida porque você perdeu a minha essência. Você está perdida porque você não segue mais aquele caminho que você sabe que você precisa seguir. Ser quem você é. Viver como você deve ser. Pare de ficar preocupando com a casca. Pare de ficar preocupando com aquilo que é bonito, com aquilo que é cheio, com aquilo que é legal. Porque o Espírito Santo de Deus muitas vezes está num ambiente onde tem uma essência. E você vai levar essa essência para milhares de pessoas. E você pode levar essa essência para lugares que você jamais imaginou. Mas você não pode deixar essa essência embora. Você não pode deixar esse osso seco corroer a sua vida. E eu quero que você neste momento comece a orar. Fale agora você e Deus. Fale, Deus, eu preciso que o Senhor sopre vida na minha vida. Vida nesta área, na minha área ministerial, na minha área profissional, na minha área familiar. Comece a orar a Deus. Se você quiser vir à frente, venha à frente. Se ajoelhe. Mas este é um momento entre você e Deus. Quero que você fique em pé agora. Eu quero que você feche os seus olhos e receba essa palavra que eu vou ministrar sobre a sua vida agora. E receba na verdade, com verdade. Fale, Espírito Santo de Deus, eu preciso da tua vida em mim. Eu preciso, Senhor, do teu sopro sobre mim. Eu preciso ressuscitar algumas áreas da minha vida que estão mortas. Eu preciso acordar, Senhor. Desperta, Senhor, eu te peço. Espírito Santo de Deus, eu declaro agora um espírito de ousadia, Pai. Espírito de coragem, Senhor. Eu declaro agora em nome de Jesus, espírito de coragem para agir. Espírito de coragem para ter vida. Espírito de coragem para transformar este mundo. Espírito de coragem para fazer diferente. Espírito
Deus, nós clamamos pela tua vida, Pai. Nós queremos declarar, Pai, que nós estamos cansados. Cansados da nossa vida seca. Cansados de pequenos momentos, Pai. Cansados de estarmos preocupados com o que nós temos fora, esquecendo aquilo que nós somos dentro. E nós profetizamos, Pai, nesta noite, que hoje será um divisor de águas nas nossas vidas. E que não importa, Senhor, o que nós passarmos, que não importa a crise, que não importa o problema, que não importa a circunstância, que não importa a crítica, que não importa público, mas eu irei, Senhor, estar sempre de acordo com aquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu irei viver sempre aquilo que o Senhor tem mandado eu viver. Eu viverei sempre, Senhor, de acordo com a tua essência, Pai. Eu quero ter o teu Espírito dentro de mim, Pai. Eu quero ter o Espírito dentro de mim, Senhor. Eu quero que eu possa viver, Senhor. Eu profetizo a vida de Deus sobre a vida de vocês. A vida de Deus como um sopro na vida de vocês. A vida de Deus sobre os ossos secos das vidas de vocês. Oh, shurikanda lara shurikanda lara shurikanda lara shurikanda lara. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bondoso para conosco. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, Pai, para que nós possamos abrir os nossos olhos, para que nós possamos acordar, Pai, o nosso ministério, para que nós possamos acordar, Senhor, para o nosso propósito. Espírito Santo de Deus, eu te peço, usa as nossas vidas, Pai. Traga, Senhor, eu te peço. Vida, Senhor. Vida, Senhor, eu te peço. Espírito Santo de Deus, traga vida sobre nós, Pai. Traga alegria, traga regozijo de novo, Pai. Traga, Senhor, eu te peço um ânimo. Ânimo, Pai, eu te peço. Eu vejo Deus renovando o ânimo de várias pessoas aqui. Ânimo de pessoas que estavam desanimadas com o seu trabalho. Ânimo de pessoas que estavam desanimadas com o seu ministério. Ânimo de pessoas que estavam desanimadas com o seu casamento. Mas o Espírito Santo de Deus renova os teus ânimos. Renova o teu ânimo para que você possa reviver. Como uma criança que tem o ânimo de viver. Ele está colocando o ânimo de uma criança em nós essa noite. Espírito Santo de Deus, Pai, nós recebemos de Ti, Pai. Oh, shurikanda lara shurikanda lara shurikanda. Shurikanda lara shurikanda lara shurikanda lara shurikanda. Shurikanda lara shurikanda lara shurikanda lara shurikanda. Shurikanda lara.
pessoa que está do seu lado. Fale para ela: o Espírito Santo de Deus está sobre você. A vida de Deus está sobre você. Fala: a Zoe de Deus está sobre você. Não deixe que ninguém em nada tire isso de você.